Você já se perguntou o que aconteceu com os médicos nazistas depois do fim da Segunda Guerra Mundial? É sobre isso e outras coisas que a gente vai falar hoje, mas primeiro, roda a vinheta. Hoje eu vim falar do filme Nunca Deixe de Lembrar. É um filme alemão de 2018. Eu jurava que eu já tinha trazido essa indicação aqui para vocês, mas parece que não, então antes tarde do que nunca. Esse filme, ele vai falar do quê? Ele é um filme que ele vai começar ali no período da Segunda Guerra Mundial e a gente vai acompanhar o personagem principal, que no início do filme ainda é uma criança, e a tia dele sofre de transtornos psiquiátricos. Nunca é revelado no filme qual era realmente a doença dessa tia dele. Assim, pelos sintomas mostrados no filme, parece que ela sofria de esquizofrenia, mas isso nunca é dito assim que eu me lembre explicitamente. E esse personagem principal, esse menininho, ele tinha uma relação muito próxima com essa tia. Só que a gente está ali no período do nazismo, no período da Segunda Guerra Mundial, e para quem não sabe, o governo nazista ele não perseguia apenas minorias étnicas como judeus, ciganos, nem apenas minorias políticas. Ele também perseguia pessoas que ele considerava indesejáveis, pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de transtorno mental. E, na verdade, esse programa de se livrar desses indesejáveis, ele começou antes da solução final, que foi usada contra os judeus. Então, na verdade, muito do que foi utilizado nos campos de concentração partiu desse programa anterior de eliminar as pessoas tidas como indesejáveis, as pessoas que tinham alguma deficiência ou física ou mental. E muitas vezes, os familiares dessas pessoas, eles não sabiam o que acontecia com esses parentes. A pessoa era mandada para um hospital e, algum tempo depois, a família recebia uma carta: olha, infelizmente, o seu ente querido faleceu disso e daquilo, quando, na verdade, a pessoa tinha sido morta. E é o que acontece com a tia desse personagem principal. Só que ele não sabe disso, ele fica muito tempo sem entender o que aconteceu com essa tia dele. E a gente vai ver também nesse filme o médico que assina essa sentença de morte dessa tia, desse menino. E a gente vai acompanhar como esse menino vai evoluindo. Ele se transforma em um artista e essa parte da Alemanha onde ele vivia, ela vai ficar sob o domínio da União Soviética, vai se transformar depois na Alemanha Oriental, que era uma ditadura comunista. E ele vai sobreviver ali como artista na Alemanha Oriental. E a gente vai ver também como a Alemanha Oriental restringia a liberdade criativa dos seus artistas. Então, tem essa parte do filme também que é muito bacana, vai mostrar um pouco da vida ali na Alemanha Oriental. E o que eu achei mais interessante é essa tematização do que acontece com muitas dessas pessoas que estavam envolvidas com o nazismo. A gente sabe que muitos dos figurões, os criminosos de guerra, eles foram julgados naquele julgamento de Nuremberg, só que a gente sabe que a ditadura nazista, ela era um regime totalitário, quer dizer, ela abarcava todas as áreas da sociedade. Então tinha muita gente que estava envolvida ali naquelas políticas de morte e não era assim um figurão, era uma pessoa ali que era, por exemplo, um médico num desses hospitais onde eles matavam pessoas, ou era um burocrata menor. E muitas dessas pessoas, elas não foram punidas de forma alguma. Inclusive tem vários estudos sobre isso. E a gente vai ver como muitas dessas pessoas, elas conseguiram até um lugar de destaque depois na sociedade alemã pós-nazista, que vai ser o caso desse médico que assinou a sentença de morte da tia desse artista. E o resto do filme, a gente vai ver como essa falta de responsabilização, essa questão de
lidar com o passado vai influenciando a vida desses personagens, principalmente desse personagem principal, que é o artista. Eu li que esse filme ele foi inspirado em uma história real, que eu achei muito interessante, e é um filme, assim, realmente muito denso. Ele também é um filme longo, se eu não me engano, são quase umas 3 horas, mas é um filme, assim, bem impactante, que vale a pena, e é um filme também que você tem que prestar atenção. Eu poderia contar coisas também muitíssimo interessantes que acontecem no filme, que eu ainda não falei, mas se eu falar mais, eu vou acabar dando mais spoilers do que eu já dei até agora. Então, eu recomendo que vocês assistam o filme. Eu não sei se ele é fácil de encontrar no Brasil, mas se vocês tiverem a oportunidade, realmente procurem. O nome é Nunca Deixe de Lembrar. Ele vale realmente muito a pena. Por, como eu disse, falar dessa questão da liberdade artística na Alemanha Oriental, falar dessa questão da falta de responsabilização de criminosos nazistas depois do fim da Segunda Guerra e falar também desse programa de extermínio de pessoas com deficiência física ou mental, que muitas pessoas ainda não conhecem. As pessoas, quando elas pensam nos crimes contra a humanidade do nazismo, elas pensam nos campos de concentração, no extermínio dos judeus e tal. E tem que pensar mesmo. As pessoas não pensam o suficiente sobre isso. Mas existem outros aspectos da máquina de terror nazista que também merecem ser divulgados. E essa questão do extermínio de pessoas consideradas indesejáveis por deficiência física ou mental é um aspecto que deveria ser muito mais falado. Inclusive, eu fiz resenha de um livro aqui que fala sobre isso, chamado As Crianças de Asperger, que fala da questão do autismo ali no período da Segunda Guerra Mundial, sobre o regime nazista, que vai ficar linkado aqui no final desse vídeo. Eu recomendo que vocês também assistam esse vídeo e leiam o livro, mas que vocês vejam esse filme também, porque é bem bacana, certo? Se vocês conhecem similares, comentem aqui abaixo, ou se você tem alguma indicação de filme ou livro, também deixa aqui abaixo que eu vou procurar, certo? Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu curtir, tá? Que isso ajuda muito o canal. Bom, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus.